Eu que todos já conhecem. Não sei se já tenham vivenciado, mas eu tenho vivenciado essa palavra, amém? Vai se encontrar lá em Mateus, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Do verso 6. E depois a gente vai ler Mateus, capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Creio que é uma palavra bastante conhecida. Mas vamos ver se a gente realmente tem botado essa palavra em prática. Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de agora e eternamente. Glória a Deus. Eu falo com Deus que Ele ainda opera milagre. Ele é um Deus que tudo que tem nas Escrituras, nos tempos de hoje, Ele também cumpre. Ele vela pela sua palavra. Mas será que a gente tem crido nessa palavra do Senhor? Será que a gente tem vivenciado essa palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus é tão estrondosa que a gente fica de boca aberta com o que Ele faz. Mas está na palavra. Glória a Deus. A gente está se encaixando dentro da palavra que o Senhor tem mandado a gente ler, meditar dia e noite. Não é sobre ser santo, é sobre buscar. É sobre você ter fé e entender que Deus, Ele ainda faz milagre. Ele ainda opera. Quando você menos imagina, o Senhor, Ele ainda faz. Eu digo isso, não é por qualquer outra cor não, porque eu estou vivenciado e eu sei o que Deus Ele tem feito, o que Ele opera. Quantas das vezes você não tem vivido em momentos de luta e Deus Ele está ali. Você pode até achar que Ele não está, mas Ele está. Mas dependemos dEle. Agora resta saber se a gente anda buscando da forma que Ele tem mandado. Amém? A palavra lá em Mateus 6, capítulo 6, vai falar dessa forma. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, vai falar dessa forma: a bondade de Deus. Peça e vocês receberão, procure e vocês acharão, bata e a porta se abrirá para vocês. Porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que procura acha, e a porta será aberta para quem pede. Eu fico grata a esse Deus só em ler essa palavra, porque eu sei que Ele faz milagres. Eu tenho orado por esses dias ao Senhor. E sabe quando muitas das vezes você, assim como eu, tem se encontrado em momento de desespero? Só resta uma oportunidade: fechar a porta do seu quarto, orar ao seu Deus. E Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele chega no tempo certo, na hora certa. Não tarda, não falha. Ele sempre está ali comigo e com você na dificuldade. Qual é o teu problema para esse Deus? Não é nada. Não é nada. Eu orei a Deus e eu pedi algo ao Senhor. E eu disse: Senhor, será que eu estou sendo sincera diante dessa oração, Senhor? Tu está me ouvindo? Eu tenho algum valor, Senhor, para tu? Será, Senhor? Será que eu tenho algum valor? Porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, mas eu quero saber, Senhor, se eu tenho valor para o Senhor. E o Senhor, Ele me respondeu. O Senhor, Ele me respondeu.
E Deus usou uma pessoa. E quando Deus usou essa pessoa, eu perguntei: alguém falou alguma coisa para você? E ela só botou: agradece. E quando ela falou aquilo, só agradece, na minha casa eu fiquei olhando e disse: meu Deus. Eu disse: será que escutou? Mas eu disse: Senhor, eu estava na minha casa orando. E eu disse: tu ouviu? Meu marido falou alguma coisa para você? E ela: não. Mas Deus ouve tudo. E eu disse: mas foi o Senhor que mandou tu me entregar isso, não foi? E ela só botou: agradece. Agradece. E ali eu me arrepiei dos pés à cabeça e entrei no quarto. E eu não vou mentir, passei a tarde toda com dor de cabeça, com os olhos inchados. E eu só botei assim: Rodrigo, quando tu chegar, tu vai ver algo grande que Deus fez. Eu pedi ao Senhor algo, e o Senhor Ele fez. Mas quando tu chegar aqui, eu vou te dizer o que o Senhor fez. Ninguém precisou contar. Ninguém estava na minha casa. Eu não orei alto. Eu orei chorando. Como é que essa pessoa sabia que eu estava ali no meu quarto? Se a não ser o meu Deus, que me veio em secreto, foi lá e tocou nessa pessoa. Talvez Deus disse: olha, faça isso para a irmã tal. Ou então vá até a casa da irmã tal, porque ela está precisando. E eu ali fiquei maravilhada. E eu contei assim para a pessoa: olha, eu sei que Deus ele opera e faz milagre, mas eu ainda estou de boca aberta. Eu estou de boca aberta, porque eu estava ali no meu quarto. Deus sabe o que eu tinha pedido a Ele. Mas Ele vela com sua palavra. Ele sabe quando você tem pedido. É de coração? O teu coração é quebrantado? E o Senhor, mais uma vez, Ele não me deixou ser uma resposta, porque eu disse: Senhor, tem um valor para ti? Eu sei que tu já me tirou do lamaçal do pecado, já fez grandes coisas sobre a minha vida, mas eu tenho um valor. Que espécie de joia eu sou na tua presença? Será que eu não sou uma bijuteria qualquer, Senhor? Mas pelo que Ele fez ontem, Ele me mostrou que não. Eu não era qualquer joia ou bijuteria. E o Senhor também fala que nós valemos muito mais que todos os passarinhos. Se Ele veste as ervas do campo, e nós? Ele tem velado, Ele tem cumprido, Ele tem feito. E eu olhei e eu disse: Senhor, não foi nem tanto pelo milagre que tu operou, porque se tu quisesse nem ter operado, tu nem poderia ter operado, mas foi pela forma que tu me trouxe. Esses dias eu escutando, vendo um pequeno testemunho de uma menina que viajou. E essa menina, ela se encontrou sem ter o que comer, e ali ela orava em secreto. Ali ela ficava em silêncio e orava em secreto. E ela pediu a Deus só a bolacha. Ela poderia ter pedido a qualquer pessoa, um vizinho, mas ela orou e ficou ali, no canto dela. Eu me imaginei naquela cena, quando a gente entrega algo ao Senhor de coração e confia que Ele vai fazer algo. Porque eu confiei que Deus iria fazer alguma coisa. Só que eu não sabia que ia ser tão ligeiro e que ia ser pra já. E aí quando ela orou, ela pediu, ela disse: Senhor, só quero a minha bolacha e água e sal. Tá. Então Deus usou um vizinho. O vizinho foi no mercado, trouxe a fruta e tudo. E justamente a bolacha dela, Deus colocou lá. E ela disse: gente, como você pode ter vindo da feira e ter trazido a bolacha? Ele disse: não, é porque eu senti de passar em casa
e pegar a bolacha para dividir contigo. Aleluia. Não foi pela bolacha, foi pelo cuidado. Aleluia. Às vezes você tem pedido algo ao Senhor e Deus ele tem entregado de uma forma diferente. Como é que eu e você tem recebido a bênção do Senhor? É dizendo assim, meu Deus, eu orei e o Senhor, ele se ele quisesse, ele nem poderia ter feito. Mas foi pelo cuidado. E tudo que Deus tem feito na minha vida é com cuidado. É com cuidado. Eu sempre sou grata a Deus, sempre. Porque como toda a vida eu falo, eu vivo de fé. Tem pessoas que dizem, você é doida. Eu digo, se você não tiver a mesma fé que eu, então não entre na loucura. Porque eu sou uma pessoa que busco. Eu sou uma pessoa que estou ali. Às vezes eu nem preciso falar, mas às vezes eu estou só no meu canto. Ninguém jamais vai saber de minha dificuldade, porque jamais eu vou chegar para você e dizer, ei, eu estou passando por isso, isso e isso. Geralmente, eu sempre costumo falar, olha, se Deus usar as ovelhas de casa, e dentro da igreja, seja ela quem for, eu recebo. Porque aquela pessoa, ela não sabe o que eu falo em secreto com o Senhor. Então eu recebo dos irmãos. Vai ter pessoas que vai dizer, eu não recebo porque a pessoa é pecadora. Não porque a pessoa ela tem defeito. Porque isso, porque aquilo. Mas eu vim te dizer hoje que eu recebo. Porque a pessoa não sabe o que eu tenho passado. Ela não sabe o que eu tenho pedido. Deus, Ele usou uma pessoa daqui para me abençoar. E como essa pessoa sabia? Se a não ser Deus ter falado com ela. Porque eu parei e pensei, eu disse, meu Deus, se eu tivesse pelo menos orado alto, eu teria dito, mas rapaz, eu acho que eu orei alto. A pessoa passou e escutou. Foi ao meu entender. Eu disse, mas eu orei com pensamento, Senhor, e eu só estava aqui chorando. Foi quando eu vi que era o Senhor. E eu recebo. Eu recebo. Eu recebo porque geralmente quando Deus usa alguém para me abençoar ou falar alguma coisa, eu não duvido. Eita, mas a irmã ali, ela não tem vida no altar. Ah, mas o irmão ali, eu não recebo. Pois eu digo, eu recebo. Porque você pode dizer, ah, é só uma irmã, minha biruta. Mas ninguém jamais vai saber o que eu tenho falado com o Senhor em secreto. Ninguém jamais vai saber o que eu tenho dito ao Senhor. Então, eu acredito que Deus ele pode usar. Às vezes, Deus pode usar aquela pessoa que a gente não dá nada. Essa pessoa que a gente diz assim, não tem vida no altar. Deus vai usar aquela pessoa para você. E resta saber se você acredita ou não. Porque não é sobre o seu julgamento. É sobre quem Deus quer usar e da forma que Ele quer usar e do jeito dele. Eu digo por experiência. Deus às vezes usou uma pessoa e essa pessoa me entregou algo. E eu disse, essa pessoa não tem vida no altar. Ela não tem. Eu não recebo. E eu cochilei e disse, não recebo não. E eu disse, Senhor, tu usou mesmo essa pessoa? Eu orei. Assim, não, mas essa pessoa é cheia de coisinha, tá? Deus não usou essa pessoa. Deus veio em sonho, me repreendeu e disse, eu uso quem eu quero da forma que eu quiser. Como é que está seu coração para receber? Quem é você para julgar alguém? E eu me arrependi e disse, Senhor, a partir de hoje, eu não julgo mais ninguém. E não digo que não recebo. Porque se o Senhor está falando, está falado. Porque a gente tem uma mania muito feia de dizer que não recebe. Ah, ovelha de casa, não recebo não. Mas Deus está usando. Agora, se o meu coração e o seu coração estiver duro, se
Se os seus ouvidos estiverem tapados, aí fica difícil. Fica muito difícil de Deus trabalhar. Mas eu recebo. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu tenho pedido nas minhas orações. E ontem Deus poderia ter usado qualquer um. Ter chegado na minha porta e ter dito, olha, qualquer um. Você ia saber que eu não ando falando, eu não ando dizendo. Eu fico calada. E Deus me mostra que Ele usa. Que Ele quer usar. Mas muitas das vezes é nós que não